Olá, Suzanos, tudo bem? Bora para mais uma aula de LPT? Vamos lá. Só colocar aqui nosso conteúdo. Bom, vamos começar com uma frase da Ruth Rocha. O processo de leitura possibilita essa operação maravilhosa que é o encontro do que está dentro do livro com o que está guardado em nossa cabeça. Qual que é esse encontro? Quando a gente faz o uso da leitura, a gente reflete, né? E é isso que ela quer dizer, a reflexão, fazer a gente pensar. A Ruth, ela chama Ruth Machado Lousada Rocha, é uma escritora brasileira de livros infantis, tá certo? Bom, vamos para a nossa pauta. Hoje é a nossa aula 3, e vamos começar, eu falei para vocês já de narrativa, então hoje a gente vai falar da narrativa de suspense. Depois tem os exercícios e a data de entrega, do dia 9 até dia 12, tá certo? É uma semaninha aí para vocês estar fazendo e me enviar. Na hora de vocês enviar, não esqueça de colocar o nome e a sala, tá? Se é sexto A, sexto B, e assim por diante. Bom, narrativa de aventura, né? Dentro da narrativa, ela tem vários gêneros, né? E a gente vai começar vendo a aventura. A palavra aventura refere-se a uma ação em que se corre perigo, um herói aventureiro passa por situações em que a sua vida passa por risco, andando sempre ao lado da morte. Desta forma, o personagem de uma narrativa de aventura passa por diversas atividades, viagem, desafios excitantes e difíceis. Nesse caso, a aventura está intimamente relacionada com o ato de explorar ou descobrir. Aí tem as características do conto de aventura. Bom, os personagens, né? É um herói ou um grupo que passa por grandes desafios em sua jornada. Os atos do personagem são extraordinários e fantásticos. E o tempo? Os fatos se sucedem em ordem cronológica e é ritmo intenso. No decorrer da narrativa, os diversos conflitos, porque passa o herói, pode passar a sensação de que o tempo passa mais rápido, porque está passando uma grande aventura, né? Então dá a impressão que o tempo é bem rápido mesmo. E o lugar e o espaço? Devido à quantidade de desafios que o herói enfrenta, o número de lugares que ele percorre pode ser imenso. O desconhecido. O herói enfrenta dificuldades oriundas de situações conhecidas, ou seja, situações que ele não saberia de primeira ter o controle. Narrador. O personagem pode contar a própria história, que é o narrador personagem, ou ele pode ser um narrador observador também, que não faz parte da história, ele só conta. Tem o foco narrativo. Tem o narrador observador, que é o que eu falei para vocês, ele relata os fatos a partir de uma visão. Entretanto, ele não sabe tudo sobre seus personagens. Ele é uma testemunha dos fatos e ações relatadas. Ele está na terceira pessoa do plural, tá? Narrador personagem. O narrador personagem é um tipo de narrador que participa da história e por isso ele recebe esse nome. Ele pode ser o personagem principal, que é o narrador protagonista. Primeira pessoa, né? Do singular ou plural. O conto de aventura, ele tem toda uma estrutura, né? Como toda narrativa. Então, são divididos em 3 partes. Então, tem a introdução, que apresenta os personagens e o contexto para dar início ao conflito. A introdução é o início da história. Depois, ele tem um conflito.
que eu já expliquei o que é para vocês, mas vamos relembrar. Narrativa de aventura podem ocorrer diversos conflitos ao redor de um conflito central. Como em Moby Dick, de Herman, em que o grande desafio a ser enfrentado é a própria baleia, mas existe outros desafios como o próprio mar e as tempestades. Aqui eu coloquei tem esse conto aqui, né? Esse conflito de Moby Dick, que vocês vão ver na próxima aula, né? Está no livro de vocês, didático. Mas hoje eu quis explicar mais o que é uma narração de aventura, para depois a gente iniciar no livro, tá bom? E o clímax, né? Que é o momento mais tenso da história. E o desfecho, o enlace, que é a solução do problema, né? Que vai concluir essa narrativa, que vai finalizar essa história. Aí tem uma história, tá? Chama O Meio Ambiente em Primeiro Lugar. Então, vocês vão ler essa história com atenção, lê uma, lê duas, lê três, quantas vezes for necessário. Para depois vocês virem responder essas questões aqui. Tá? Ai, peraí. Então, quem é o personagem principal ou herói? Então, vocês vão lá e anotar. Quais os sinônimos são utilizados para evitar a repetição de algumas palavras? Sinônimos são palavras iguais, parecidas, que dão o mesmo sentido. Antônimo, sentido diferente. Sinônimos é a mesma que dá. Então, para não ficar repetido, a gente substitui uma palavra para o outro, tá? Pela outra. Então, até perguntando quais são elas. Que fato dá início à aventura? Então, o que acontece ali para dar o início à aventura? E por quê? Quais as principais ações realizadas ou os acontecimentos vividos? Quais são essas ações? Né? O que aconteceu? Qual é o momento mais empolgante da história? O fato que indica o término da aventura. Então, o que aconteceu lá que mostrou para vocês, que deu a entender que está terminando essa aventura? Vocês vão anotar lá. O que acontece depois desse fato? Dúvidas? Se tiverem dúvida, pode estar me perguntando lá no particular, tá bom? Que eu vou esclarecer para vocês qualquer dificuldade que vocês tiverem para realizar a atividade. E é isso. Bons estudos. Nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.